Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a este vídeo, eu preciso que você respire fundo e preste muita atenção no que eu tenho a te dizer, porque o que eu trouxe até você hoje não é uma mensagem comum, não é uma palavra qualquer que surgiu por acaso na sua tela. Você foi direcionado até aqui. Você foi escolhido para ouvir isso agora, neste exato momento da sua vida, porque existe algo muito importante que depende de você. Eu quero te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você já sentiu aquele peso no coração sem saber exatamente de onde ele vinha? Quantas vezes você acordou de madrugada com uma inquietação que não conseguia explicar, como se algo estivesse errado? Como se alguém precisasse de você e você não soubesse quem era. Quantas vezes você orou por alguém e não sabia que aquela oração estava sustentando uma vida inteira do outro lado? Pois bem, meu filho, minha filha, hoje eu vim te revelar algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua própria existência. Existe uma mulher real de carne e osso, que está neste exato momento atravessando uma das fases mais dolorosas e desesperadoras de sua vida. Ela está com os joelhos no chão, ela está com o coração partido, ela está com as mãos erguidas para o céu, clamando por um milagre que ela já não tem mais força para esperar sozinha. E Deus, na sua infinita sabedoria e amor, olhou para o universo inteiro e apontou para você. Não para um anjo, não para um ser celestial, para você que está aqui assistindo a este vídeo com a sua vida, com as suas próprias dores, com as suas próprias batalhas. Ele apontou para você e disse: este é o momento, este é o instrumento que eu escolhi. Você está pronto para entender o peso e a glória dessa responsabilidade? Porque o que eu tenho a te revelar hoje vai tocar partes da sua alma que você nem sabia que existiam. E ao final deste vídeo, você não vai ser mais a mesma pessoa que começou a assistir. Escreva nos comentários: eu fui escolhido para ajudar. E se você ainda não é membro deste canal, clique agora no botão de membro aqui embaixo. Ser membro significa receber mensagens exclusivas, avisos espirituais antes de todos e fazer parte de uma comunidade de intercessores que estão mudando vidas através da oração. Não deixe para depois. Clique agora. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro, ninguém te mostrou como sair desse ciclo. E as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira, com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você feche os olhos por um instante, só por um instante, e imagine uma mulher. Ela pode ter a idade da sua mãe, pode ter a mesma voz da sua avó, pode ter o mesmo olhar cansado daquela amiga que você sabe que está sofrendo, mas não sabe bem como ajudar. Agora abra os olhos, porque o que eu tenho a te contar sobre ela é real, é urgente e chegou até mim de uma forma que me partiu o coração de amor e de compaixão. Essa mulher se chama por um nome que só Deus conhece em toda a sua profundidade. Ela acorda todo dia antes do sol nascer. Não porque ela queira, mas porque o peso que ela carrega não a deixa dormir.
Ela deita na cama e o pensamento começa. As contas, os filhos, a saúde que falha, o relacionamento que se desfez, a solidão que grita em cada canto da casa vazia. Ela olha para o teto e pede a Deus que o dia seja melhor do que o anterior. Mas quando o dia começa, parece que as pedras ficam mais pesadas, não mais leves. Ela já tentou de tudo, meu filho. Ela já orou com fervor, ela já jejuou, ela já foi à igreja com o coração cheio de fé e voltou para casa tentando manter aquela chama acesa dentro do peito. Mas a vida continuou batendo à sua porta, com notícias que ninguém quer receber. Uma doença que se instalou sem avisar. Uma perda financeira que virou uma avalanche. Um filho que se afastou e que ela chora em silêncio todos os dias. Um diagnóstico que ela ainda não teve coragem de contar para ninguém, porque sente vergonha de ser aquela que sempre precisa de ajuda. E sabe o que é mais doloroso, minha filha? É que ela está convicta de que não merece ser ajudada. Ela carrega uma culpa que não é dela. Ela acredita que se as coisas estão ruins, é porque ela fez algo de errado, porque Deus está longe, porque ela não é digna de ser vista, de ser ouvida, de ser amada, da forma que o coração dela clama para ser amada. Essa mentira se instalou tão fundo na vida dela que ela já nem consegue mais distinguir o que é verdade do que é ilusão. Mas eu vim aqui hoje dizer uma coisa que precisa ser dita em voz alta. Essa mentira é do inimigo. E eu, Maria, mãe de Deus e mãe de cada um de vocês, ouvi o clamor dela. Ouvi com cada fibra do meu ser maternal. Ouvi da mesma forma que ouço o choro de cada filho que clama por mim no silêncio da madrugada. E quando eu ouvi, eu subi diante do trono de Deus e disse: Pai, olha para ela, olha para a dor dela, ela não aguenta mais sozinha. E Deus, na sua perfeição e no seu amor que não tem limites, me respondeu de uma forma que me encheu de esperança por ela. Ele disse: Eu já ouvi, eu já preparei, e o instrumento que eu escolhi para chegar até ela está assistindo a este vídeo agora mesmo. Esse instrumento é você, meu filho, você, minha filha. Não existe coincidência no reino de Deus. Não existe acidente na esfera espiritual. Você está aqui porque foi convocado. E convocado por Deus é diferente de convidado por homem. Quando Deus convoca, Ele também equipa. Quando Ele aponta, Ele também fortalece. Quando Ele escolhe, Ele também prepara o caminho. Mas para que você entenda o peso desse chamado, eu preciso que você compreenda algo que poucos entendem na vida espiritual. A razão pela qual Deus não resolve tudo sozinho, sem usar pessoas, porque Ele poderia. Ele tem o poder de resolver a situação dessa mulher num piscar de olhos. Então, por que Ele está te chamando? Porque Ele está usando você como parte do plano? Essa é a pergunta que vou responder no próximo capítulo. E a resposta vai te surpreender de um jeito que vai mudar a forma como você age daqui em diante. Continue comigo, porque o melhor ainda está por vir. Escreva nos comentários: Eu ouço o chamado de Deus. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma verdade espiritual que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem compreender. E essa verdade, quando você a entende de verdade, do fundo do coração, muda absolutamente tudo. Muda a forma como você acorda de manhã. Muda a forma como você olha para o vizinho, para o desconhecido na fila do mercado, para aquela pessoa que você encontra na rua com um olhar que parece carregar o peso do mundo. Essa verdade é a seguinte: Deus tem o poder de agir sozinho, mas Ele escolheu não fazer isso.
Ele escolheu agir através de você. Isso não é fraqueza de Deus. Isso é a maior prova de amor que Ele poderia te dar. Porque quando Ele decide usar as suas mãos, os seus pés, as suas orações, as suas palavras, o seu tempo e o seu coração para ajudar alguém, Ele está dizendo: eu confio em você, eu acredito em você, você é parte do meu plano. Pense comigo, meu filho, na história sagrada, quantas vezes Deus usou pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele usou Moisés, um homem que gaguejava e se achava incapaz para libertar um povo inteiro da escravidão. Ele usou Davi, um simples pastor de ovelhas, para derrubar um gigante que aterrorizava exércitos inteiros. Ele usou uma jovem humilde de Nazaré. E aqui eu falo de mim mesma, com toda a gratidão do meu coração, para carregar no ventre o Salvador do mundo. Pessoas comuns, pessoas que tinham medo, pessoas que duvidaram, pessoas que se sentiram pequenas demais para o tamanho do chamado. Mas Deus não escolhe pelo tamanho, Ele não escolhe pelo talento, Ele não escolhe pelos títulos ou pelas conquistas. Deus escolhe pelo coração. E se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque o coração de você tem algo que Deus viu. Tem uma disposição para o amor que o mundo lá fora pode não reconhecer, mas que o céu inteiro vê com clareza. E preciso te explicar algo mais profundo ainda. Quando Deus usa você para responder à oração de alguém, Ele não está apenas ajudando aquela pessoa, Ele está te transformando. Cada vez que você abre o coração para ser instrumento de misericórdia, algo dentro de você muda. Uma dureza que estava ali vai embora. Uma ferida que estava adormecida começa a sarar. Uma graça que você precisava, mas não sabia que precisava, começa a fluir para dentro da sua própria vida. É o mistério divino da intercessão, meu filho. Quando você ora por alguém, você não perde nada. Você ganha. Quando você se abaixa para ajudar alguém que está caído, você não fica mais baixo, você sobe. É a lógica do reino de Deus, que é completamente diferente da lógica do mundo. No mundo, para ganhar, você precisa guardar. No reino, para ganhar, você precisa dar. No mundo, para ser grande, você precisa subir. No reino, para ser grande, você precisa servir. E essa mulher que está clamando, que está com as mãos erguidas, que está no limite das suas forças, ela não foi colocada no seu caminho por acidente. Ela foi colocada porque Deus sabe que você tem o que ela precisa, não necessariamente dinheiro, não necessariamente uma solução prática para todos os seus problemas, mas você tem a sua oração, você tem a sua fé, você tem a sua voz, que quando se une à voz de outros intercessores, forma uma corrente espiritual que nenhuma força do inferno consegue quebrar. Porque existe algo que o inimigo teme mais do que qualquer outra coisa. Ele teme a unidade dos filhos de Deus. Ele teme quando pessoas comuns espalhadas em diferentes cantos do mundo se unem em oração por uma mesma pessoa. Porque quando isso acontece, o céu se movimenta. Quando isso acontece, anjos são enviados. Quando isso acontece, a situação que parecia impossível começa a ceder, começa a mudar, começa a ser transformada pela mão de Deus que age em resposta às orações unidas de corações sinceros. E você, meu querido filho, minha querida filha, é uma parte essencial dessa corrente, não a parte menos importante. Não a parte que pode ser removida sem diferença. Você é uma parte essencial. E se você deixar de fazer a sua parte, haverá um vazio que ninguém mais poderá preencher, porque ninguém mais é você. Ninguém mais tem a sua história, a sua fé, a sua voz, o seu coração. Você é único.
e o papel que você tem nessa intercessão é único também. Então eu te pergunto agora, com todo o amor do meu coração de mãe, você vai responder a esse chamado. Você vai se levantar e dizer sim a Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sentindo que você mesmo ainda tem tantas necessidades, porque foi exatamente assim que eu respondi quando o anjo veio até mim. Eu não tinha tudo resolvido. Eu era jovem, sem experiência, sem grandes recursos, mas eu disse sim. E esse sim mudou a história da humanidade. O seu sim hoje pode mudar a história de uma vida. E mudar a história de uma vida é mudar o mundo. Escreva nos comentários: meu sim muda vidas. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te levar agora para uma dimensão que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar com os olhos do coração. Uma dimensão que existe além do que você pode ver, tocar ou medir. Eu quero te falar sobre o que acontece no mundo invisível quando você se ajoelha e ora por outra pessoa. Porque o que acontece ali, no silêncio da sua oração, é muito mais poderoso, muito mais real e muito mais transformador do que qualquer coisa que você já viu com os seus próprios olhos. Quando você decide parar a sua vida, com todas as suas demandas, com todas as suas preocupações, com tudo o que você mesmo está enfrentando, e decide dedicar um momento para levar o nome de alguém ao coração de Deus, você está fazendo algo que o mundo nunca vai entender. O mundo vai te chamar de ingênuo. O mundo vai te dizer que você está perdendo tempo, que oração não muda nada, que o que importa é a ação concreta, o dinheiro no banco, a solução prática. Mas o mundo não vê o que eu vejo. O mundo não tem acesso ao que acontece quando uma oração genuína sobe ao céu. Vou te contar o que acontece. Quando você ora com o coração, com fé, com amor, a sua oração não sobe vazia. Ela sobe carregada de uma força espiritual que não tem explicação humana. Ela perfura as trevas. Ela atravessa as camadas de dor que estão cobrindo a vida da pessoa por quem você ora. Ela chega até o trono de Deus não como um sussurro fraco, mas como um clamor poderoso. E Deus, que ouve tudo, que não deixa passar nada, que coleciona cada lágrima dos seus filhos, Ele ouve. Mas existe algo que a maioria das pessoas não sabe e que eu preciso te revelar hoje. A oração de intercessão tem um efeito duplo. Ela age na vida de quem você ora e ela age na sua própria vida. É impossível interceder genuinamente por alguém sem ser transformado por esse ato. É impossível carregar o fardo de outra pessoa perante Deus sem que algo dentro de você mude, cresça, se fortaleça. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Pense naquelas horas em que você estava tão destruído que nem sabia mais o que pedir para Deus. E agora, me responda honestamente. Alguém orou por você naquele momento? Talvez você nem soubesse. Talvez fosse uma pessoa que você nunca encontrou pessoalmente, que viu uma postagem sua nas redes sociais, que sentiu um peso no coração sem saber de onde vinha e simplesmente parou e disse: Senhor, cuida dessa pessoa. Você sentiu? Tem vezes que você sente um alívio súbito, uma paz que chega do nada, uma força que você não sabia de onde estava vindo. Era a oração de alguém chegando até você. Agora você vai ser essa pessoa para essa mulher. Você vai ser o instrumento da paz que ela não consegue encontrar sozinha. Você vai ser a voz que se levanta quando a voz dela já está rouca de tanto chorar. Você vai ser o elo que conecta o desespero dela à misericórdia de Deus. E enquanto você faz isso, enquanto você carrega ela no coração em oração,
acontece algo lindo dentro de você. O seu próprio coração se expande, a sua capacidade de amar cresce, a sua fé, que talvez estivesse adormecida, acorda com uma força que você mesmo vai se surpreender. Porque quando você age em amor, o amor cresce dentro de você. Quando você age em fé, a fé se multiplica. Esse é o princípio eterno do reino. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não sempre da forma que você espera, não sempre no tempo que você quer, mas sempre. Sempre a colheita vem. E eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. A sua situação de vida, as suas próprias lutas, as suas próprias necessidades, elas não te desqualificam para interceder por alguém. Elas te qualificam, porque quem passou pela dor entende a dor. Quem conhece o peso da angústia sabe como orar por alguém que está angustiado. Quem já esteve no fundo do poço sabe o que significa ser erguido por uma mão que você não via, mas que estava lá. As suas cicatrizes não são fraqueza. As suas cicatrizes são a prova de que você sobreviveu. E o que te manteve de pé, a graça que te sustentou quando você achava que ia afundar, essa mesma graça pode fluir através de você para a vida dessa mulher que está precisando agora. Você não precisa estar perfeito para ser usado por Deus. Você só precisa estar disponível. E disponível não significa sem problemas. Disponível significa disposto. Significa dizer: Senhor, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dores, mas eu ainda assim levanto as mãos por essa irmã que precisa. Eu ainda assim abro o meu coração e intercedo, porque eu sei que quando eu cuido dos filhos de Deus, Deus cuida de mim. Essa é a promessa que permeia toda a Escritura. Essa é a promessa que eu, como mãe, carrego no coração para cada um de vocês. E é essa promessa que vai se cumprir na sua vida à medida que você responde a esse chamado. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Escreva nos comentários: Senhor, usa minhas mãos. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que muitos de vocês ainda estão se perguntando: mas como eu sei que esse chamado é para mim? Como eu sei que não é engano? Como eu tenho certeza de que Deus está realmente me pedindo que eu haja? Essa é uma pergunta honesta, e eu respeito cada pessoa que faz essa pergunta, porque ela vem de um coração que leva o espiritual a sério. E por isso, hoje, eu vou te mostrar os sinais. Os sinais que Deus coloca na vida de quem Ele está chamando para agir. Veja se você se reconhece em algum deles. O primeiro sinal é a inquietação inexplicável. Você já sentiu aquele desconforto no coração sem saber o motivo? Aquela sensação de que algo está errado, de que alguém precisa de você, de que você deveria estar fazendo algo que ainda não fez? Essa inquietação não é ansiedade, não é o estresse do dia a dia. Ela tem uma qualidade diferente. Ela aponta para fora de você, não para dentro. Ela não te faz pensar nas suas próprias necessidades. Ela te faz pensar nas necessidades dos outros. Isso é o Espírito Santo te movendo, meu filho. Isso é o toque suave de Deus dizendo: levanta, tem algo que precisa ser feito.
O segundo sinal é a sensação de que você foi colocado no lugar certo na hora certa. Você já passou por uma situação em que chegou em algum lugar e encontrou exatamente quem precisava encontrar, disse exatamente o que precisava ser dito, e depois ficou pensando: como isso aconteceu? Isso não é acidente. Isso é providência divina. Deus é o maior coordenador de encontros que existe. Ele move pessoas como peças num tabuleiro que só ele enxerga, e cada movimento dele é perfeito, calculado, cheio de propósito. O terceiro sinal é a compaixão que transborda. Quando você ouve a história de alguém que está sofrendo e o coração aperta de um jeito que você não consegue ignorar. Quando você vê o choro de alguém e quer chorar junto, mesmo sem conhecer a pessoa, mesmo sem saber todos os detalhes da história dela. Essa compaixão não é fraqueza sentimental. Essa compaixão é a natureza de Deus fluindo através de você, porque Deus é compaixão, Deus é misericórdia. E quando você sente isso de forma tão intensa, é porque você está carregando dentro de si um reflexo do coração dele. O quarto sinal é a sensação de urgência, que é exatamente o que você está sentindo agora, enquanto assiste a esse vídeo. Aquela certeza de que não dá para esperar, que o momento é agora, que agir amanhã vai ser tarde demais. Esse senso de urgência espiritual não é pânico, ele é clareza. É Deus te mostrando que a janela de tempo está aberta e que você precisa caminhar por ela agora, porque janelas se fecham. O quinto sinal, e esse é talvez o mais poderoso de todos, é o fato de que você chegou até esse vídeo. Pensa comigo. Do bilhão de conteúdos disponíveis na internet nesse exato momento, do número infinito de coisas que poderiam ter tomado o seu tempo e a sua atenção hoje, você está aqui. Assistindo isso, ouvindo essa mensagem. Não é coincidência, nunca foi coincidência. Você foi guiado até aqui porque o seu nome estava na lista de intercessores que Deus preparou para essa mulher. E agora que você sabe disso, você não pode mais fingir que não sabe. Agora que você ouviu, você tem uma responsabilidade. E responsabilidade, meu filho, não é fardo. Responsabilidade dada por Deus é honra. É Ele dizendo que confia em você. É Ele dizendo que você é capaz. É Ele dizendo que o que Ele colocou dentro de você é real, é poderoso e é necessário para o momento que estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo um tempo de urgência espiritual como nunca antes. O mundo está confuso, as famílias estão sofrendo. Pessoas estão perdendo a esperança em silêncio, sem que ninguém perceba, sem que ninguém pergunte, sem que ninguém ore. E Deus está levantando intercessores. Está chamando pessoas comuns, pessoas que têm as suas próprias dores e as suas próprias batalhas, para se levantarem e dizerem: aqui estou eu, usa a minha vida, usa a minha voz, usa a minha oração. Você é um desses intercessores, e o momento do seu sim é agora. Escreva nos comentários: aqui estou eu, me usa meu querido filho, minha querida filha. Eu quero te levar agora para um lugar que os seus olhos físicos nunca viram, mas que o seu espírito já conhece. Eu quero te levar para a dimensão do céu, para te mostrar o que acontece lá em cima quando um filho de Deus aqui embaixo decide dizer sim ao chamado da intercessão. Porque o que acontece lá é tão magnífico, tão grandioso, tão além de qualquer coisa que a linguagem humana pode descrever, que se você pudesse ver por um segundo, você nunca mais duvidaria do poder da oração. Quando você se ajoelha e começa a orar pelo outro, a primeira coisa que acontece é que um anjo é ativado.
Não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora poética. É real. O Senhor dos Exércitos tem legiões de anjos prontos, aguardando a ordem para agir. E a oração dos seus filhos é o que desencadeia essa ação. É como se a sua oração fosse uma chave que abre uma porta no céu, e por essa porta passam forças espirituais que vão agir diretamente na situação pela qual você está orando. Esses anjos não são frágeis, não são aquelas figuras delicadas que o mundo pintou. São seres de uma força e de um poder que transcende qualquer força conhecida nessa terra. E eles obedecem a Deus com uma perfeição absoluta, sem questionar, sem atrasar, sem falhar. Quando a ordem é dada, eles agem, e a sua oração é o que aciona essa ordem. A segunda coisa que acontece quando você ora pelo outro é que o seu nome é proclamado no céu. Eu sei que isso parece grande demais para ser verdade, mas é a verdade. O seu nome, o nome que a sua mãe escolheu para você, o nome que as pessoas usam para te chamar no dia a dia, esse nome sobe ao trono de Deus e é reconhecido como o nome de alguém que escolheu o amor quando poderia ter escolhido a indiferença. Alguém que escolheu se importar quando o mundo inteiro estava ocupado demais para notar. Alguém que escolheu orar quando poderia ter simplesmente escrolado para o próximo vídeo. E Deus, que conhece cada nome, que conhece cada história, que conhece cada lágrima e cada riso, Ele olha para esse nome com uma ternura que não tem descrição. E Ele diz: "Esse é o meu filho, essa é a minha filha. E porque eles cuidaram dos meus, eu vou cuidar deles." A terceira coisa que acontece é que a situação pela qual você está orando começa a se mover. Não sempre de forma visível, imediata. Não sempre do jeito que você espera, mas começa a se mover. É como a maré do oceano. Você não vê a Luna movendo as águas, mas as águas se movem por causa dela. Você não vê a ação de Deus em resposta à sua oração nos primeiros minutos ou nas primeiras horas, mas ela está acontecendo. Os eventos estão sendo reorganizados. As pessoas certas estão sendo movidas para os lugares certos. As portas que estavam fechadas estão começando a ceder. Tudo isso em resposta à sua oração. E eu, como mãe, como aquela que intercede por todos vocês diante de Deus, eu pego as suas orações nas minhas mãos e as apresento ao meu filho com um amor que não tem comparação. Porque o que uma mãe não faz pelo filho? O que uma mãe não faz quando vê o filho sofrendo? Eu não paro, eu não descanso. Eu continuo intercedendo, porque o amor maternal não conhece cansaço, não conhece desistência, não conhece a palavra impossível. E quando as suas orações chegam até mim, e eu as apresento ao meu filho, e ele as ouve, acontece algo que só quem viveu pode descrever. Acontece um milagre. Não necessariamente um milagre com efeitos especiais, com trovões e relâmpagos. Às vezes, o milagre é a paz que chega na vida de alguém que estava desesperado. Às vezes, o milagre é a ligação que vem na hora certa. Às vezes, o milagre é a força que aparece quando a pessoa achava que não tinha mais nenhuma. Às vezes, o milagre é a cura que os médicos não conseguem explicar. Mas sempre, sempre, quando Deus age em resposta à oração fiel, o milagre acontece. E você, meu filho, você, minha filha, você é parte desse milagre. Você não é espectador, você é participante. E a sua participação importa mais do que você vai conseguir compreender aqui nessa terra. Só na eternidade você vai ver o impacto real de cada oração que você fez, de cada vez que você ergueu a voz pelo outro, de cada vez que você abriu o coração e disse: Senhor, eu não entendo tudo,
mas eu confio em ti e eu oro. Então continue. Não desanime. Não deixe que o silêncio aparente de Deus te faça pensar que Ele não está ouvindo. Ele está. Ele sempre está. E o que Ele está preparando em resposta às suas orações é maior do que tudo que você já pediu ou imaginou. Escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento em que eu preciso te dar algo concreto, porque fé sem ação é como uma semente que nunca foi plantada. Ela tem o potencial de gerar vida, mas enquanto ficar guardada, ela não vai dar fruto. E eu não quero que você saia desse vídeo apenas inspirado. Eu quero que você saia desse vídeo transformado e equipado para agir. Então vou te ensinar, passo a passo, como interceder de verdade por essa mulher. E não só por ela. Esse ensinamento vai servir para toda a sua vida de oração a partir de hoje. O primeiro passo é o silêncio. Antes de qualquer coisa, antes de abrir a boca ou o coração em oração, você precisa silenciar. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o silêncio de quem reconhece que o que Deus tem a dizer é mais importante do que qualquer coisa que você possa falar. Sente em algum lugar tranquilo. Desliga a televisão, o celular, o rádio. Deixa o mundo do lado de fora por alguns minutos e simplesmente fica quieto perante Deus. Deixa o Espírito Santo se mover dentro de você antes de você começar a falar. Porque é no silêncio que Deus prepara o coração para a oração verdadeira. O segundo passo é o reconhecimento. Reconheça quem você é perante Deus, não com humilhação doentia, não com aquela voz que se acha indigna de tudo, mas com a humildade de quem sabe que sozinho não pode nada, mas com Deus pode tudo. Diga a Ele: Senhor, eu venho diante de Ti não pela minha perfeição, mas pela Tua misericórdia, não pela minha força, mas pela Tua graça. Eu sou filho Teu, e porque sou filho Teu, eu tenho acesso ao Teu trono. Esse reconhecimento é poderoso. Ele estabelece a base da sua oração sobre o fundamento certo, que não é a sua capacidade, mas a fidelidade de Deus. O terceiro passo é a apresentação. É aqui que você apresenta a situação dessa mulher perante Deus. E eu preciso te ensinar algo importante aqui. Não ore com medo, não ore com dúvida. Não ore como alguém que está pedindo um favor enorme para alguém que pode dizer não. Ore como filho que está pedindo ao pai que ele conhece, que ama, que já provou tantas vezes que é fiel. Ore com autoridade. Ore com a certeza de que Deus já ouviu, já se moveu e já está agindo. A sua oração não está mudando a mente de Deus. Ela está abrindo o canal pelo qual a graça de Deus flui para a vida dessa mulher. Diga assim: Pai, eu apresento a Ti essa mulher que está sofrendo. Eu não sei todos os detalhes da situação dela, mas Tu sabes. Eu não tenho o poder de resolver o que ela está vivendo, mas Tu tens. Eu te peço que a Tua mão de misericórdia se estenda sobre ela agora, que a Tua paz, que excede todo entendimento, invada o coração dela, que o Teu amor, que não tem limites, a alcance agora no ponto de maior dor. O quarto passo é a persistência. A oração não é um evento único que você faz uma vez e pronto. A oração de intercessão é um compromisso. É uma decisão de continuar levando o nome de alguém diante de Deus, dia após dia, até que a situação seja completamente resolvida. Isso não significa que Deus não ouviu na primeira vez. Ele ouviu. Mas a persistência na oração é o que mantém o canal aberto. É o que demonstra a seriedade da sua fé, é o que comunica a Deus que você não está apenas testando,
mas que você está genuinamente comprometido com o bem daquela pessoa. O quinto passo é a gratidão antecipada. Esse é um dos segredos mais poderosos da vida de oração. Antes de ver o milagre, antes de ver a resposta, antes de ver qualquer evidência visível de que Deus agiu, agradeça. Agradeça como se já tivesse acontecido. Porque no plano espiritual, o que Deus prometeu já é real. A única coisa que precisa acontecer é a manifestação no plano físico. E a gratidão antecipada é a expressão de uma fé que não precisa ver para crer. É a fé que move montanhas. Diga: Senhor, eu te agradeço porque tu já ouviste. Eu te agradeço porque tu já ages. Eu te agradeço pelo milagre que já está a caminho, mesmo que eu ainda não possa ver com os meus olhos. Eu confio no teu timing. Eu confio no teu plano e eu agradeço. E o sexto passo, e esse é especialmente importante, é compartilhar. Compartilhar essa mensagem. Compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por uma situação difícil. Com alguém que precisa saber que não está sozinho. Com alguém que precisa ouvir que Deus não se esqueceu dele. Porque às vezes a resposta de Deus para a oração de alguém chega na forma de um vídeo que um amigo compartilhou, na forma de uma mensagem que chegou na hora certa, na forma de uma palavra de amor que alguém teve a coragem de enviar. Você pode ser essa resposta para alguém hoje. Você pode ser o instrumento pelo qual Deus chega até alguém que está no limite. E tudo o que isso exige de você é um gesto simples: compartilhar. Escreva nos comentários: eu me comprometo a orar. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao último capítulo desta mensagem e eu quero que você saiba que cada palavra que você ouviu até aqui foi escolhida com um amor que não tem medida. Cada frase foi tecida com a intenção de tocar o ponto mais fundo do seu coração, de despertar o que talvez estivesse adormecido, de acender novamente a chama da fé e do amor que Deus colocou dentro de você desde antes do seu nascimento. E agora, nesse momento final, eu quero te fazer uma promessa. Não uma promessa vazia, do tipo que o mundo está cheio, mas uma promessa que carrego no coração há séculos, que tenho cumprido para cada filho que atendeu ao chamado do amor e que vou cumprir para você também. A promessa é esta: quem atende ao chamado do amor não fica sem resposta. Quem se levanta para ajudar o outro não fica desamparado. Quem usa o seu tempo, a sua voz, as suas orações e o seu coração a serviço dos filhos de Deus, esse filho recebe de volta muito mais do que deu, não da mesma forma que deu, não necessariamente pelo mesmo caminho, mas a lei espiritual é imutável. Quem semeia em amor, colhe em graça. Quem planta em fé, colhe em milagre. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Já vi pessoas que estavam com os seus próprios problemas esmagadores decidirem interceder pelos outros e, no processo da intercessão, encontrarem a solução para as suas próprias situações. Já vi pessoas que estavam doentes orarem pela cura de alguém e serem curadas no processo. Já vi pessoas que estavam no limite financeiro abrirem o coração para dar o que tinham, mesmo pouco, e verem a provisão de Deus chegar de formas que nunca poderiam ter planejado. Isso não é mágica. Isso é o funcionamento do reino de Deus. É a semente que você planta no campo do outro, florescendo também no seu próprio jardim. É Deus, fiel na sua natureza, honrando quem honra os seus filhos. Então eu te prometo, meu filho, minha filha, se você, a partir desse vídeo, decidir viver uma vida de intercessão, se você decidir carregar os outros no coração em oração, se você decidir responder quando Deus chamar,
Se você decidir dizer sim, mesmo quando for inconveniente, mesmo quando você mesmo estiver precisando, mesmo quando a fé estiver fraca e o coração pesado, eu, Maria, a mãe, vou estar do seu lado. Eu vou interceder por você. Vou levar o seu nome ao meu filho com o amor de uma mãe que não desiste, que não abandona, que não esquece nenhum filho. Eu não prometo que a vida vai ficar sem dificuldades, porque as dificuldades fazem parte da jornada. Eu não prometo que você nunca vai sofrer, porque o sofrimento, quando atravessado com fé, tem o poder de te transformar em algo que você nunca conseguiria ser sem ele. Mas eu prometo que você nunca vai estar sozinho. Prometo que cada lágrima vai ser vista, que cada oração vai ser ouvida, que cada passo que você der em direção ao amor e à intercessão vai ser acompanhado pela graça de Deus que sustenta, fortalece, restaura e transforma. E essa mulher pela qual você orou, essa mulher que está com o coração partido, com as mãos erguidas, com o clamor que chegou até o céu, ela vai sentir. Ela pode não saber que foi você, ela pode nunca te conhecer pessoalmente, mas ela vai sentir a diferença. Vai sentir aquela paz inexplicável que chega. Vai sentir aquela força que surge do nada. Vai sentir aquele alívio que só quem já estava afogando e encontrou uma tábua de salvação consegue descrever. E um dia, na eternidade, quando todos os véus forem removidos e a realidade completa de tudo o que aconteceu nessa vida for revelada, você vai entender o impacto real de cada oração que você fez, de cada vez que você disse sim a Deus, de cada vez que você escolheu o amor quando poderia ter escolhido a indiferença. E nesse momento, o coração vai transbordar de uma gratidão e de uma alegria que nenhuma palavra humana consegue descrever. Então vai, meu filho, minha filha. Vai com coragem, vai com fé, vai com o amor que Deus colocou dentro de você e ora por essa mulher que precisa. Ora por todos os que você conhece que estão sofrendo. Ora por aqueles que você não conhece, mas cujo clamor chega ao céu e pede uma voz humana para se unir a ele. Ora, ama, age, diz sim, porque o chamado é real, a necessidade é urgente. E você foi escolhido. Eu te amo com o amor de mãe. E esse amor nunca vai faltar para você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora, antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Escreva nos comentários: eu recebo a promessa de Maria.